Amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Torá. Nesta semana, especificamente nesse Shabat, nós estaremos então celebrando o oitavo dia de Pesach, chamado Shmini Shel Pesach. Shmini Shel Pesach é o oitavo dia, o oitavo e último dia de Pesach. E então, nessa data, os judeus do mundo todo leem e estudam uma porção específica da Torá, que se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, até o 16, verso 17. Complementando ainda com Bemidbar, números 28, 19 a 25. E há uma Haftará, inclusive, correspondente a este dia, que encontra-se no livro do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, 10, 32, até o capítulo 12, verso 6. Na verdade, essa porção que é lida em Shmini Shel Pesach, o oitavo dia de Pesach, ela é retirada, essa porção é retirada da Parashá Re'eh, e ela trata basicamente de três assuntos muito importantes no calendário judaico, muito importantes em todo o escopo da tradição judaica. A Parashá dessa semana, então o estudo da Parashá dessa semana, específica para Shmini Shel Pesach, ela começa falando do Maaser Sheni, o segundo dízimo. E esse texto sobre o segundo dízimo, Maaser Sheni, encontra-se justamente no início da nossa Parashá, em Devarim 14, 22. E vamos começar a discorrer então um pouco sobre esse tema, para então depois tratarmos de outros relacionados ainda nesta Parashá, nessa porção. Israel tinha teve em sua história diversos tipos de dízimos, Maaserot. E entre esses dízimos, nós temos o Maaser Sheni, que era trazido, ou seja, todo dízimo era trazido até a cidade santa, Jerusalém, e ali então era transformado em dinheiro, para então depois ser gasto no templo, nas regiões adjacentes do templo, ser comido então, um grande festival, uma grande festa, celebrar uma grande festa com os Kohanim, com os sacerdotes, e também sem esquecer o pobre que estava junto com o povo. Então esse dízimo era um dízimo diferente do Maaser Rishon, o dízimo primeiro, que era dado exclusivamente aos levitas, aos Kohanim. Esse Maaser Sheni, esse dízimo segundo, era para ser levado então até a cidade santa. Porém o texto diz que se a pessoa morasse numa região muito distante da cidade santa, deveria então vender os produtos da terra dizimados e então trazer o dinheiro até a cidade e ali então consumir, gastar esse dinheiro numa festa junto com os Kohanim, com os sacerdotes e com os pobres dentre o povo. Nós vemos então aqui uma lei essencial do dízimo que envolve o que era dizimado. O que era basicamente dizimado no antigo Israel eram apenas produtos agrícolas, era a produção da terra, ou seja, o dízimo é uma lei de agricultura, é uma lei agrícola, e também da produção animal. Não tinha a ver, basicamente falando, com dinheiro em si. Como muitos monoteístas já estudaram, já sabem disso, o dízimo não tem a ver com dinheiro. Nas leis do antigo Israel tem a ver com a produção agrícola e a produção pecuária. E essas leis também dizem respeito única e exclusivamente à terra de Israel. As leis de Maaserot dizem respeito à terra de Israel. Há posteriormente uma interpretação rabínica um tanto diferente, que também alude à questão financeira de dinheiro, mas mais com a ideia de tzedakah e não com a ideia de dízimo de Maaser. Dízimo realmente, como diz a Torá, eram apenas produtos agrícolas. Então esses produtos eram trazidos pelo agricultor até a cidade santa, para quem morava nas adjacências da cidade, ou então quem morava longe trazia o valor em dinheiro e ali consumia nos átrios do santuário, do templo, do Beit HaMikdash, digamos, itens de uma festa, comida, bebida,
entre os sacerdotes e entre os pobres da terra. Desta forma, então, era cumprida a lei do Maaser Sheni, que é proclamada, que é, digamos, mencionada aqui, justamente em Dvarim, capítulo 14, verso 22. E talvez nós nos perguntássemos por que do dízimo? Qual seria a razão desse dízimo? Todos os dízimos de Israel, o Maaser Rishon, o Maaser Sheni e o Maaser Hani, que era o dízimo do pobre, tinha uma função básica. A função básica do dízimo, do Maaser, era, primeiramente, fazer com que o povo aprendesse educação financeira. Um aspecto muito importante na antiga Israel, um aspecto muito importante para quem vivia, basicamente, de produção agrícola e produção animal. A produção agrícola e a produção animal, ela é muito dependente de várias condições, condições climáticas, características de terreno, uma série de coisas, uma série de fatores que poderiam, de certa forma, atrapalhar o progresso das pessoas e trazer, digamos, certas dificuldades. Como a nação era estritamente agrícola e pecuarista, então tinha sempre esse problema climático, problema de terreno, condições, digamos, desfavoráveis muitas vezes, anos mais produtivos, anos menos produtivos. Então estavam realmente dependentes, única e exclusivamente, das bênçãos de Deus. Mas, na verdade, a lei do dízimo vem para explicar, ou para tentar ilustrar a ideia de que as pessoas não podem simplesmente crer tão somente na providência de Deus. Claro que a providência entra no aspecto, mas as pessoas devem se educar, as pessoas devem ter educação. E aqui o dízimo nos ensina a educação financeira. Como o dizimista, ou a pessoa que produzia alimentos, que digamos que criavam animais, como essas pessoas deveriam organizar-se financeiramente. Por quê? Porque os dízimos, o ano do dízimo, o ano em que esse dízimo era recolhido e levado a Jerusalém para dar aos sacerdotes, ou então para fazer essa festa na Maaser Sheni, era um ano em que as pessoas separavam mensalmente, ou digamos conforme a sua produção, separavam as quantidades exatas do seu dízimo e as guardavam, as depositavam. E essa lei, ela visa então fazer com que as pessoas se articulem, fazer com que as pessoas se eduquem financeiramente, separando, poupando, numa linguagem moderna, aquilo que mais tarde seria usado para um fim bastante altruísta. O dízimo também tem essa função, ensinar ao judeu e nos ensinar, por conta disso, educação financeira e também altruísmo. O altruísmo era ensinado aos judeus por meio da lei do dízimo, porque eles deveriam separar esses recursos em termos de alimentos, em termos de gado, e então ali entrar, digamos, numa aliança de alegria, de festa com os sacerdotes e com os pobres dentre o povo. E cada um dava a sua parte. As pessoas traziam então dos mais diversos pontos do país, da nação, os seus dízimos, e então ali faziam uma grande festa, onde era alimentado o pobre e onde era também dado porções aos sacerdotes, onde todos se alegravam diante do Eterno, como diz o texto. Comerão, beberão e se alegrarão diante do Eterno. E essa alegria é uma alegria plena, porque nós temos aqui a conclusão das lições que o dízimo nos ensina. Nos ensina a educação financeira, saber poupar, saber economizar, é uma lição para a vida nos dias de hoje, dias tão difíceis como os dias de hoje. E também a lição do altruísmo, da divisão daquilo que temos, ainda que pouco, com aqueles que precisam, para que a alegria seja realmente plena diante do Eterno. Então as lições do dízimo são realmente muito atuais. Elas ainda falam para nós, a despeito de que o dízimo hoje em Israel não é cumprido na forma exata prescrita pela Torá, porque não há o Beit HaMikdash, não há o templo,
mas a lição da Torá fica e é eterna. O que a Torá realmente pretende nos mostrar aqui são duas lições, então. Como bem soubemos, as lições de poupança, as lições de economia, as lições de organização financeira e também de altruísmo para com o próximo. Os sábios enfatizam várias vezes a importância dos vários tipos de dízimos. Os dízimos, então, constituem uma das três coisas por cujos méritos o mundo todo foi criado. De acordo com a tradição judaica, os dízimos, então, constituem uma das três coisas por cujos méritos o mundo todo foi criado. E por essas virtudes, os israelitas obtêm de Deus, então, aquilo que desejam, segundo vários midrashim. E é também por meio dos dízimos que os israelitas escapam das punições que os ímpios sofrem da parte de Deus, de acordo com a Pessikta, outro midrash muito importante. Os patriarcas observavam a lei do dízimo, pelo que notamos então por vários relatos da tradição e mesmo da Torá. Aquele que come do fruto maduro da árvore, sem que tenha sido retirado dela o dízimo correspondente, incorre em transgressão. É como se estivesse comendo algo impuro, segundo a tradição judaica. E o Rabi Yehudá Hanassi diz que aquele que come do fruto da terra, sem que tenha lhe sido retirado o dízimo, é Hayav Mitá, ou seja, digno de morte. Tão grave é a transgressão. Sabemos que Deus é quem encerra o vento em seus punhos e que retém as águas no seu manto, conforme Provérbios 30, verso 4. E numa das alusões rabínicas quanto aos dízimos, esse verso então é citado como evidência de que quando a vontade divina não é feita, em especial com relação aos dízimos, ele encerra os ventos e retém a chuva. Em suma, a terra sofre as consequências da desobediência do povo, resultando em seca e escassez de víveres. Isso foi apenas então um parênteses para ilustrar a importância e a dignidade do dízimo, conforme nos ensina a Torá, e as lições que até hoje ainda pretendem nos transmitir. Uma outra porção dessa paraxá especial de hoje, Shemini Shel Pesach, também fala sobre Shemitah. Shemitah seria o ano sabático, o ano em que os escravos eram libertos, o ano em que as dívidas eram perdoadas. E exatamente nesse final de Pesach, nós temos a leitura sobre a passagem que fala da Shemitah. Pesach, o festival nacional do povo de Israel, do povo judeu, alude à libertação, alude à liberdade, traz menções fortes digamos que nos trazem mensagens acerca do direito da autodeterminação dos povos, da independência política, da fundação de um Estado democrático, do Estado de Direito, das liberdades civis. A mensagem de Pesach traz, na verdade, em seu bojo todos esses ideais, nobres ideais, que permearam a história posterior dos grandes estadistas, dos grandes democratas, das pessoas que visavam o bem comum do povo. E Pesach então traz para nós essa mensagem de libertação, essa mensagem de euforia, de alegria, essa mensagem de libertação, do arrebentar das algemas, dos grilhões, de tirar o fardo de cima das suas costas. E justamente aqui, nesse 8º dia de Pesach, é lida a porção em que nós tratamos de Shemitah. Ainda nesta paraxá, especificamente em Devarim, capítulo 15, nós temos o tema que trata de Shemitah. Shemitah é o ano sabático. O ano sabático, então, seria o 7º ano a partir de uma contagem específica, onde, então, a terra repousaria, a terra repousava, melhor dizendo, não era
trabalhada pelo homem, não era cultivada. Nós vemos também pelo texto que as dívidas eram perdoadas, os escravos, os servos eram despedidos, se assim fosse da vontade deles, mas eram despedidos com uma justa medida de bens. Então toda a terra descansaria, repousaria em seus sábados. E essa é uma lei bastante inteligente, é uma lei bastante avançada para a época. Era uma lei, na verdade, não vista ou não conhecida nas civilizações. Por que isso? Porque há aqui uma consciência ecológica muito profunda. Há a mente divina fazendo com que o homem entenda que mesmo a terra, ela se desgasta, ela cansa pela intensa produtividade, pela intensa manipulação humana, pelo intenso trabalho do homem, tentando extrair dali o seu alimento, grandes populações usando a terra sem critérios, sem escrúpulos, poderia, na verdade, causar uma série de problemas. Erosão, infertilidade da terra e uma série de problemas que poderiam advir disso, inclusive como consequência óbvia a fome de todo um povo. Por essa razão, então, foi dado o ano sabático como um ano de repouso para a terra, para que ela pudesse recuperar-se então do seu desgaste e que pudesse, digamos, no próximo ano estar preparada, estar forte novamente, revigorada, para então produzir o fruto que alimentava toda a nação israelita. E essa lei de Shemitah, o ano sabático, é o ano de remissão, como diz o texto em Deuteronômio 15, verso 1. Esse ano da remissão, ela coincide na leitura desta semana de Pessach, e a temática de Pessach também tem a ver estritamente com isso. Tem a ver com libertação, tem a ver com remissão, tem a ver com liberdade, tem a ver com o romper dos grilhões, com o descanso sabático de Israel. Tem a ver com a saída do povo judeu da terra do Egito, o seu Shabat nacional, em que então um povo que era antes escravo, escravizado no Egito, passou a ser então um povo livre. Como diz a Haggadah de Pesach, Avadim Hainu Atah Bnei Horim. Servos nós fomos, e agora filhos da liberdade, ou pessoas livres. E nada mais apropriado do que essa leitura no último dia de Pessach, porque alude a tudo isso. Evoca a aspiração universal por liberdade política, por liberdade nacional, por direitos civis. Evoca os grandes ideais democráticos que permeiam a história dos grandes estadistas, das grandes nações civilizadas do mundo, que tomaram, digamos, partido da libertação, da liberdade de expressão, das liberdades civis. Então, o que nós temos concentrado nesta paraxá, especificamente em Devarim capítulo 15, associado exatamente ao 8º dia de Pessach, é essa mensagem de libertação, essa mensagem de remissão a nível nacional. É o que a Torá pretende nos passar. O que a Torá pretende nos ensinar é que as leis divinas, elas são realmente libertadoras, porque são leis que tocam o ser humano em sua razão. São leis que nos impactam a nossa racionalidade, que evocam o uso da nossa inteligência, o uso daquilo que o Criador colocou em nós como a sua imagem. Selem Elohim. São pontos que se encontram. Pessach, a festa da liberdade nacional do povo judeu,
e a leitura de Devarim, capítulo 15, sobre Shemitah, o ano da remissão. Nada mais apropriado. Os tempos que vivemos são tempos difíceis. Nós vemos diuturnamente ameaças à liberdade de expressão, ameaças às liberdades civis, ameaças aos direitos humanos, vemos opressão, vemos escravidão das mais diversas formas. Escravidão física ainda existe no mundo, trabalho escravo ainda existe no mundo, infelizmente. Muitas pessoas são levadas para outros países, e ali então são obrigadas a trabalhar como escravos. Há casos, por exemplo, em países extremamente desenvolvidos, em que atraem mão de obra estrangeira para ali então escravizar essas pessoas. História recente, história atual. Então, infelizmente, isso é uma realidade no mundo hoje em dia. Nós vemos então ameaçados os direitos do homem, os direitos do ser humano básicos. Nós vemos tentativas de ditaduras em calar a imprensa, em calar o povo, em tapar a boca do povo, tapar a boca da imprensa, cercear a liberdade do cidadão e cercear o seu direito à informação. Nós vemos grandes ameaças no mundo hoje. Vemos o terror ameaçando a sobrevivência de vários povos. Vemos conflitos mundiais, ainda que localizados, mas que têm potencial, digamos, para se alastrar pelo mundo todo, trazendo um imenso prejuízo para toda a humanidade. Então nós vemos realmente as liberdades e os direitos sendo cada dia mais ameaçados. Por isso essa mensagem de Shemitah, Devarim capítulo 15, do ano da remissão, do ano sabático, da libertação, e Pessah é tão atual. Porque nesse dia é um dia em que nós devemos fazer uma reflexão sobre o que ocorre à nossa volta e o que ocorre no mundo. E termos a noção clara do que aquilo que a Torá procura nos ensinar aqui é o dever que todos nós temos de prezar a liberdade, de prezar os nossos direitos, de lutar por eles, de não cruzar os braços, de não ficarmos parados ou estagnados, mas sim de proclamarmos liberdade ao mundo, proclamarmos realmente os direitos humanos, de fazermos justiça social, de tentarmos buscar o que de mais caro existe nisso, que é a valorização da dignidade humana. É exatamente essa mensagem que o ano de Shemitah procura trazer para nós nesse dia. A parte final da Parashá, que é lida nesse Shabbat, Shemini Shel Pesach, encontra-se em Devarim 16, 17, é o último verso. E especificamente nesse último verso, nesse capítulo 16, nós vemos alusão a 3 festas, chamadas festas de peregrinação. Nós temos então ali a menção a Pessah, a Shavuot e Sukkot. E essas festas, elas foram assim destacadas no texto, e foram assim colocadas como sendo festividades ou celebrações em que toda a nação deveria estar congregada. São 3 convocações importantíssimas no antigo Israel: Pessah, Shavuot e Sukkot. E todos deveriam então ir à cidade de Jerusalém para ali celebrar essas 3 festas de peregrinação, o chamado Shalosh Regalim. E essas festas não estão aqui por acaso. Claro que ao ler essa passagem, nós estamos evocando o dia de Pessah, ou os dias de Pessah, mas há uma ligação íntima com Shavuot e com
Sukkot. Primeiro que Pesach foi para Israel o que seria, digamos, a declaração da independência para os Estados Unidos e o que foi a proclamação da independência para o Brasil. Foi o primeiro ato libertador da história do povo hebreu, do povo judeu. Nós temos então ali a libertação, a festa da libertação, Pesach. Na sequência nós temos Shavuot, que é a festa intermediária, onde 50 dias então depois de Pesach, a Torá foi entregue a Israel no Monte Sinai. A celebração de Shavuot, festa das semanas, então fecha o ciclo de Pesach e da contagem do Homer, aonde os judeus contam 50 dias a partir do segundo dia de Pesach até cair então no 50º dia, que é Shavuot, que é a festa da outorga, da entrega da Torá, da lei divina no Monte Sinai. Shavuot então não tem mais, não é como Pesach, que Pesach tem apenas um apelativo nacional. Se bem que, digamos, no aspecto macro, nós teríamos aqui também a ideia da libertação humana. Porém, em Shavuot, a Torá é dada. E a Torá é dada, segundo a tradição, em terra de ninguém. Por quê? Porque a ideia era para que ninguém viesse algum dia dizer: a Torá foi dada para Israel. Se ela tivesse sido dada na terra de Israel, as nações do mundo poderiam dizer: bom, isso aqui é só dos judeus, isso aqui não tem nada a ver comigo, foi dada para Israel, em Israel. Ou se a Torá tivesse sido dada, por exemplo, no Egito ou em qualquer outra nação constituída do passado, os estrangeiros poderiam dizer: bom, a Torá é nossa porque foi dada em nossa terra. Mas não, a Torá foi dada numa faixa de terra que até pouco tempo atrás era terra de ninguém, o Sinai. E foi dada em terra de ninguém porque ela é universal. A Torá, ela tem aspectos universais. Porque a Torá é um complexo de leis, não é apenas, obviamente, uma lei, mas é, digamos, um código de várias leis, leis civis, leis rituais, leis relacionadas à ética e à moralidade. E essas leis, elas traçam princípios, ou derivam-se de princípios básicos universais. E esses mesmos princípios básicos universais que foram repetidos, segundo a tradição, no Sinai, os quais deveriam ser ensinados a todas as nações pelos judeus. Estamos falando sim dos 7 princípios universais, o Sheva Mitzvot Bnei Noach, os 7 princípios dos filhos de Noach, que segundo a tradição Moisés recebeu novamente para transmitir a todos os povos ao redor. É nesse aspecto que a Torá se torna universal, é nesse aspecto que a Torá realmente se torna abrangente, porque todos os princípios ali contidos emanam desses 7 princípios básicos, que já teriam sido dados há muito tempo atrás. Moisés apenas os repete a nível nacional e incorpora a um conjunto de outras leis para o povo de Israel passar então a observar a partir do momento em que eles começam a marchar pelo deserto rumo à terra prometida. Porém, o âmago daquela lei que Moisés recebe no Sinai, o âmago, o seu núcleo embrionário, consiste exatamente dos 7 princípios universais já anteriormente ensinados à humanidade por meio do próprio Criador. A partir de então, nós temos mais um período de tempo, e Israel celebra uma outra festa, que é a festa de Sukkot. Festa, traduzida como festa das cabanas. Sukkah era uma cabana feita de forma temporária
sem muita estruturação, feita de galhos verdes, uma habitação temporária, para que Israel então habitasse nelas no deserto, para que então entendessem a condição frágil do ser humano. Como as nossas habitações, entre aspas, os nossos corpos, as nossas vidas, elas são fugazes, como nós somos passageiros por aqui, como a vida é realmente frágil, a vida é realmente muito fraca, ela é realmente fugaz, passageira, para que eles entendessem então e incorporassem essa ideia em sua espiritualidade, entendessem que aqui é apenas uma escola, um corredor, um caminho para o Olam Rabá, onde a eternidade se processa. Mas aqui nesta realidade, aqui neste mundo, aqui onde estamos hoje, tudo é passageiro. Essa é a lição principal da festa de Sukkot. E curiosamente, a festa de Sukkot, ela é mencionada em livros escatológicos dos judeus, livros do profeta, como o profeta Zacarias, por exemplo, Zacariá. Menciona-se ali a festa de Sukkot celebrada por todas as nações, num momento em que nós percebemos claramente que a era do Mashiach, Yemot HaMashiach, é instalada no mundo. Ou seja, a conclusão que nós chegamos é que Sukkot é uma festa que transcenderá o mundo presente, Olam Hazé. E será celebrada em Olam Rabá, no mundo vindouro. E as nações, diz o texto de Zacariá, subirão a Jerusalém, deverão subir a Jerusalém, as pessoas, para então celebrar a festa das cabanas, o Sukkot. Então nós temos aqui mais um aspecto muito interessante da citação dessas três festas, nesta porção final da Parashá de Shemini Shel Pesach. Nós temos a alusão a uma festa universal, de aspectos universais, Sukkot, que abrange toda a humanidade, que celebra, na verdade, a redenção do mundo, Tikkun Haolam, celebra a redenção da humanidade. Então, juntando esses três aspectos, essas três festas, a libertação nacional de Israel em Pesach, a entrega da Torá no Sinai, terra de ninguém, em Shavuot, e a redenção da humanidade, Tikkun Haolam, aonde vai ser celebrado o Sukkot. Juntando esses aspectos, nós vemos, na verdade, um resumo nessas três festas de toda a história de Israel e as suas lutas e a sua contribuição para o mundo, para levá-lo então à sua redenção final em Sukkot. Esse é um aspecto muito interessante, reforçado inclusive pela Haftarah dessa porção, que encontra-se em Isaías 10, 32 até 12, verso 6, que menciona vários aspectos da era do Mashiach e também alude ao Egito no capítulo 12, justamente o opressor de Israel, lá no princípio. O termo Egito significa limitações, Mitzrayim. Mitzrayim, opressões, limitações. A grande mensagem da Haftarah é que, livres agora da opressão, livres agora das limitações do Egito, Mitzrayim, Israel, a humanidade toda, pode então celebrar uma festa em conjunto. Podem então festejar, como as festas que ocorriam na entrega do Maaser Sheni no templo antigo, uma festa de confraternização, onde o inimigo é derrotado, onde a opressão é derrotada, onde as limitações são transpostas, onde não existem mais limites para o conhecimento. Por quê? O próprio texto dos profetas nos
os textos dos profetas nos dizem que naquele dia ninguém mais dirá ao seu próximo, conhece ao Eterno, porque todos o conhecerão, e o conhecimento de Deus encherá toda a terra, da mesma forma como as águas cobrem o mar. Chegamos então ao fim do comentário desta paraxá, dessa porção especial deste Shabat. Espero que tenha servido para todos. Agradeço então a vocês e até uma próxima oportunidade em Mirtzeh Hashem. Até lá.